Cristo. Adora, igreja. Feche seus olhos. Em volta de adoração nesse lugar, em nome de Jesus. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é tudo que sou é filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Feche os olhos. Nós erguemos um altar de adoração nesse lugar, Jesus. Continua passeando no nosso meio. Toma um lugar de honra, toma um lugar de glória. Nós erguemos o teu santo nome nesse lugar. Nós erguemos o teu santo nome no meio desse povo. Nós erguemos o teu santo nome sobre esse altar. Nós erguemos o teu santo nome sobre os nossos corações. Nós erguemos o teu santo nome nesse lugar e declaramos que somente o Senhor é digno de honra, de louvor e toda adoração. A tua glória desfaz estruturas, a tua glória desfaz fortalezas, a tua glória desfaz toda resistência. Em nome de Jesus. Meu destino por inteiro, tudo é teu. Aleluia. Vem, Jesus. Convide, clame para o Espírito Santo. Tudo é teu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tudo que eu sou é filho. Tudo é teu. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Ergue o santo nome dele. Ergue um trono de louvor e adoração ao Senhor. Entroniza o único que é digno de receber todo o louvor, toda adoração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que honra estar aqui. Não dava para eu e o Jorge pegar no mesmo período. Nós dois pegar no mesmo período não dava. Quem demora mais? Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Eu sou bem-vinda. Glória a Deus por estar nessa casa, por estar com vocês nesse lugar, por estar nessa primeira conferência da Invictus. É uma honra em nome de Jesus. São praticamente netos, né? São irmãos, né? Acho que a maioria nos conhece. Somos na comunidade evangélica Simples em Uberlândia. Sou a esposa do pastor Hélio, que vai pregar em seguida. O Jorge e a Eli já estão com a gente aí uns 18 anos ou mais, 18, né? Não falemos de idade. Eu vou ser rápida, porque eu quero ter um momento de oração. Já cortei aqui, vocês não me aceleram não. Os meninos, Vanderlei, tem gente andando lá dentro, lá fora? Não bota pra dentro.
Quem estiver dando sopa aí, deixa os anjos. Os anjos estão lá. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. O Senhor é poderoso, amém? É um Deus poderoso, é o Rei da Glória. O Senhor é um Deus tremendo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E nós glorificamos a Deus por isso, em nome de Jesus. Pai, nós continuamos a Tua presença, nós erguemos o Teu santo nome mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro agora, Pai, uma total liberdade do Teu Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre essa casa, em nome de Jesus. Estabelece o Teu trono sobre nós. Todo homem forte que resiste à Tua palavra, que habita em nós e resiste à Tua palavra, que o Senhor coloque por terra agora, em nome de Jesus, e que apenas o Senhor tenha a liberdade de se mover em nós e através de nós nesse lugar, em nome de Jesus. Senhor, nós Te damos honra, nós Te damos glória, nós Te damos todo louvor, nós Te entregamos toda adoração, e nós declaramos que somente o Senhor é digno de receber adoração nessa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 em nome de Jesus. Eu coloquei um cronômetro para mim, tá? Isso aqui me engana. Não, Francisco. Nem te conto. Amém. Vou aproveitar até uma deixa do pastor Israel que pregou aqui, que ele falando sobre a identidade, né? E ele falou, às vezes nós entendemos onde nós somos plantados, onde nós estamos plantados, e onde nós estamos plantados também está ligado ao nosso propósito, à nossa chamada, aquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? E nós precisamos entender isso, entender o lugar que nós estamos plantados, para aquilo que nós somos chamados e aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 4. Você pôs cronômetro aqui, ô Kiko? Ganhei um crédito. Atos 4, 32 a 35, que eu vou ler agora. Você não tem aí a Almeida Revista. Não, deixa, a Heloísa já não tinha achado. Vai assim mesmo. Não, eu não estou na CF, não. Eu estou na Almeida Revista e atualizada. Atos 4, 32 a 35 diz assim: da multidão dos que creram, era um só coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade, por enquanto só até aí. Nós vemos aqui um pouquinho da igreja primitiva, em Atos, né? A igreja de Atos, derramamento do Espírito Santo, os sinais, os milagres, tudo que eles operavam, isso é a nossa base, isso não é o nosso teto, mas é o nosso piso, e aquilo que nós como igreja somos chamados a fazer a partir daí. Amém? Todo mundo já leu Atos aqui, né? Glória a Deus, tenho certeza. Em nome de Jesus. E nós vimos aqui um pouco dessa movimentação no Espírito, após a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. E o efeito da ação do Espírito Santo nas pessoas, a partir dali. Depois do derramamento do Espírito Santo, do Espírito Santo, como que as pessoas começavam a se movimentar, qual era a ação do poder do Espírito nas pessoas e através delas, e em todos aqueles que creram e foram batizados. Só que algum dos principais motivos
para que eles agissem dessa forma, no mover do Espírito. Não sei se você prestou atenção no que eu acabei de ler, mas fala que da multidão daqueles que creram, eles eram um coração e uma alma, amém? Um só coração e alma. Eles davam testemunho do poder da ressurreição de Cristo, do Senhor. Neles havia abundante graça, havia abundante poder, havia abundante manifestação do Senhor. E nenhuma pessoa passava necessidade entre eles, porque eles eram impelidos pelo próprio Espírito Santo a suprir a necessidade de um dos outros, amém? Vocês estão aí ou não? E um dos principais motivos para que a igreja em Atos se movesse dessa forma é porque eles eram um. Repete comigo, eles eram um. Havia unidade. Havia unidade. Havia unidade de coração e alma. Eles se moviam no mesmo propósito. Eles se moviam no mesmo entendimento. Eles se moviam com interesse de coração. Eles tinham um só propósito, um só motivo. Eles focavam, eles buscavam a manifestação do Espírito, o derramamento do Espírito, e eles tinham a preocupação, a motivação da salvação de almas, de salvação de vidas. Amém ou não? Havia entre eles uma unidade profunda. Eles estavam unidos no seu coração e na sua alma, no seu entendimento. Havia uma unidade profunda, havia uma concordância profunda nos seus corações, a ponto de que ninguém considerasse nada como exclusivamente seu. A ponto de que eles compartilhavam não apenas os seus bens, mas os seus sentimentos, os propósitos do seu coração, as intenções, aquilo que os movia. Eles compartilhavam porque eles estavam unidos através de Cristo Jesus. Eles eram um. Talvez eu já tenha comentado no curso de intercessão com aqueles que estão fazendo comigo, eu não me lembro. Mas quando você pega lá, quando Deus manda Samuel ungir Saul, metade do povo, metade do exército concordou e metade não. E quando a gente fala de concordância, a gente fala de concordar com o coração, de concordar no coração. E enquanto não havia uma concordância por inteiro de parte daquele exército, de parte daquele povo, eles eram consumidos pelos seus inimigos. Então, teve uma reviravolta lá. Samuel ministra Saul fala, parte uma junta de bois, espalha pelo povo e fala: aqueles que não se unirem, aqueles que não concordarem, aqueles que não entrarem no propósito, será feito com esses como foi feito com essa junta de bois. Então eles voluntariamente, só que não, entram debaixo de um mesmo propósito. Eles unem o coração deles ao coração de Saul, para que ali debaixo daquele propósito, porque afinal ele foi escolhido como rei, e a partir dali eles começam a vencer as batalhas. Mas toda vez que havia uma divisão no seu coração, toda vez que não havia concordância de coração, os inimigos aproveitavam para atacar, porque eram os momentos que eles conseguiam vencer na batalha. Vocês estão entendendo ou não? Mas aqui em Atos não era assim. Eles estavam buscando o mesmo propósito, eles viveram maravilhas, porque eles estavam unidos de coração, buscando
o derramar do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo tinha subido aos céus e eles começaram a clamar pela promessa de Deus, que haveria o derramamento do Espírito, e eles em unidade e concordância começaram a clamar por isso. Eles viveram o derramar desse Espírito e eles começam a viver coisas sobrenaturais em Deus. Quem está aí? E a outra metade? Tem que falar amém, gente. Tudo lhes era comum. A unidade e comunhão os fazia entender que aquilo que eles possuíam servia para a comunidade. Tudo lhes era comum. Nada é meu. Você conhece alguém assim? Conhece ou não? Você é assim? Ontem eu cheguei com febre do meu trabalho, cansado, tomei banho, fui deitar, não queria nada. Aí de repente uma vizinha tocou, já era que hora? 9 horas? Nossa, um pouquinho de farinha. Eu falei, puxa, acho que eu achava não tinha. Fui lá procurar, entra aí para procurar. Só tinha um restinho. Não, porque eu tô sem nada. Aí você vai puxando, né? Não, porque não tem nem isso. Aí quando eu vi, ela tava saindo com vergonha. Eu falei, é nosso. E eu fui deitar depois e eu falei, Jesus, obrigada porque ela teve a liberdade de bater na minha porta. E eu pude ajudá-la. Tirei o que tinha, fui abrir o armário, fui botar na mão. Ela, não, tô com vergonha. Eu falei, é nosso, Deus abençoe, tô te abençoando. Nada era propriamente de exclusividade deles. A unidade e comunhão os fazia entender que aquilo que eles possuíam servia para a comunidade, servia para todos, servia ao corpo. E aqueles que tinham mais recursos, vendiam daquilo que tinha para suprir a necessidade dos outros irmãos. Eles entendiam que, inclusive, os seus próprios dons, os seus próprios talentos, aquilo que o Senhor derramou sobre eles, não era para eles, era para o bem da igreja. Né? Se você vai lá ler em Coríntios, que fala do derramamento do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, na verdade, e fala para que você peça com zelo os melhores dons, ele fala que é para a edificação do corpo. É para a igreja, não é para mim. Não é para que eu receba alguma honra, não é para que eu receba alguma glória, não para que eu seja reconhecido, para que eu seja famosa, para que meu nome seja... Não! É para a edificação do corpo. É para a igreja. É para multiplicar através de outros, servindo a outros. E por causa dessa comunhão, e por causa dessa unidade, ninguém passava necessidade. Todos na comunidade tinham suas necessidades atendidas. Porque a unidade me faz entender que não importa apenas eu. O viver em unidade, o viver em comunhão de espírito, o viver verdadeiramente como corpo, me faz entender o que não importa apenas eu. Mas isso me faz olhar para o outro, isso me faz olhar para fora, isso me faz olhar para a necessidade do meu irmão, como eu posso atendê-lo, como eu posso supri-lo, como que eu posso alcançá-lo. Os pastores ministrando aqui sobre identidade, eu tenho falado muito sobre isso, que nós temos que ser intencionais. Nós temos que dar frutos. Não é que eu vou ser boazinha, não é porque eu sou a melhor pessoa. Eu sou intencional em dar um testemunho que glorifique a Cristo, para que outras pessoas desejam conhecê-lo da mesma forma que eu o conheço. Então eu vou ser correta no meu caráter, eu vou ter uma firmeza de caráter, eu vou ser correta na minha conduta, eu vou olhar para a pessoa, eu vou olhar nos olhos, eu vou chamar pelo nome, eu vou glorificar a Deus daquilo que eu faço, porque eu tenho a responsabilidade de refletir a Cristo ao outro. Você está entendendo ou não? E para isso nós precisamos do derramar do Espírito Santo.
Para isso nós precisamos ter interesse nos nossos corações. Para isso nós precisamos ter o nosso coração unido ao coração do Pai, antes de qualquer outra coisa. No nosso coração precisa se mover o propósito do coração do alto, do coração de Deus. Porque a minha oração, Senhor, gera no meu coração aquilo que tem sido gerado no teu. Espírito Santo de Deus, gera no meu coração os propósitos do coração do Pai. Espírito Santo de Deus, une o meu coração ao coração de Deus, que eu possa compreender aquilo que Ele quer para a minha vida, para a igreja, para a minha família, para as minhas filhas, que eu não quero estar além, eu não quero estar aquém, mas eu quero estar no centro da vontade de Deus para a minha vida. Nós precisamos ser intencionais, amém? Em buscar o Senhor, em ter uma vida de santificação, de santidade, de uma busca contínua, mas entender que as pessoas que vão passar pelo meu caminho, elas precisam encontrar Cristo em mim. E não vai ser você enfiando a Bíblia goela abaixo. Ela precisa achar Jesus em você. Ela precisa ser constrangida pelo amor do Pai que vive em você. Ela precisa ser constrangida pela graça, pelo favor que eu e você não merecemos, mas que nos alcançou, que você vai falar assim, esse mesmo amor quer te alcançar. Nós precisamos ser intencionais. Ao ser intencional, você consegue viver uma vida de santificação. Ao ser intencional, você caminha para esse lugar de santidade, porque você não quer ferir o coração de Deus, porque você não quer ferir o coração do Pai, porque você quer glorificar o nome dEle, porque você quer manifestar a glória dEle, porque você quer ser um instrumento da presença de Deus. Então você cuida daquilo que sai da sua boca, daquilo que você vai falar, da forma que você vai agir, como você vai responder para outra pessoa. Para que outras pessoas, para que o seu vizinho fale, meu Deus, eu estou com uma necessidade. Eu sei que eu posso tocar na porta do meu vizinho, porque eu vou encontrar um favor imerecido. Nós precisamos ser intencionais. Eles se moviam dessa forma porque eles eram cheios do Espírito Santo, porque eles tiveram experiências com o Senhor, porque eles eram unidos de coração e porque eles se moviam debaixo do mesmo propósito. Quem é que quer refletir a glória de Deus? Quem quer, deixa eu formular essa frase, quem quer que Cristo seja encontrado em você mesmo? Eu trabalho num colégio cristão e nós tivemos no Setembro Amarelo uma ação que a minha diretora fez, maravilhosa lá, que chamava Amigo de Luz. Meu marido ficou zoando ela, que parecia espírita, mas não era. E era a intenção, durante o mês, você demonstrar cuidado. Ela entregou um negocinho para todos os colaboradores, uma lanterninha com o nome, aí tinha o nome de uma pessoa, e você era responsável por orar por aquela pessoa, mas escrever uma carta, dar um presentinho, um chocolate, alguma coisa que a pessoa, era secreto isso, a pessoa não sabia quem você era. E você tinha que demonstrar o amor de Deus, o cuidado de Deus, e para que ela entendesse que ela não está sozinha. E isso foi uma bênção, isso uniu os trabalhadores, os colaboradores, foi um tempo muito bom no colégio. A Heloísa é aluna lá, toda hora tinha professor recebendo coisa na sala de aula. Foi muito bom. E aí uma irmã que eu já orava por ela, porque ela estava com uma filha, ela está agora no final do propósito, essa filha recebeu alta do tratamento de câncer, saiu do hospital, e eu já estava orando com ela antes. E como é bom você poder se alegrar com o seu irmão, como se a vitória fosse sua. E um dia antes de revelar quem era quem, ela me abraçou, ela falou, eu preciso te contar, minha filha está saindo do hospital hoje. E eu pude chorar ali com ela nem sabia que era eu que orava por ela ainda. Mas eu sempre mandava umas mensagens
em cima desse propósito, porque eu sabia que era o que estava a bater no coração dela. E ela falou, eu sabia que era você ou era a Renata, que é uma outra pastora, porque era tão certeza, eu tinha certeza que era alguém que estava orando por mim. E eu falei, na verdade o Espírito Santo me ministra em momentos como esse, porque a importância das pessoas saberem que elas podem encontrar Jesus em você. Medita aí comigo, pensa aí, as pessoas conseguem encontrar Jesus em você? Lá em Atos eles tinham unidade. Essa mesma unidade atraiu sobre eles o Espírito Santo. Se nós lemos um pouquinho antes, lá em Atos 2:42, até no começo do capítulo, eles estavam reunidos buscando pelo Espírito Santo, eles foram batizados pelo Espírito, eles foram cheios do Espírito, mais de 3.000 pessoas foram batizadas. E em Atos 2:42 fala como eles conviviam, como viviam os convertidos naquele momento. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio deles. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, parecido lá no capítulo 4, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Será que vocês estão entendendo ou não? Eles estavam juntos, eles eram unânimes, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles constantemente estavam unidos em um mesmo propósito. Repete comigo, unidos no mesmo propósito. E a cada dia, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eles estavam unidos de coração e de alma e se moviam por mesmo propósito. Eles viveram experiências sobrenaturais. Eles testemunharam sinais, milagres, maravilhas. Eles experimentaram o derramamento do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Eles se moviam de forma unânime no mesmo Espírito, no mesmo propósito. E aí você vai falar, pastora, eu ia zoar o Francisco, porque quando eu li essa arte, eu falei, ele está assistindo dorama. Eu pensei que ele estava fazendo um coraçãozinho assim. Ele me mandou a arte, eu falei, Francisco, está assistindo dorama, Francisco? Aqui não. Pastora, e o que tem a ver isso? O mover, o derramar da igreja de Atos, a unidade que eles tinham no seu coração, no seu espírito, com a nossa identidade. E eu digo para vocês, invictos, aqui está a identidade de vocês também. A liberalidade. Orando ao Senhor durante esses dias todos antes, eu falei, Deus, o que o Senhor tem para nós? E eu chego cedo no trabalho, às vezes as meninas chegam cedo, eu chego com elas, e eu fico lá orando, às vezes na minha sala, e o Senhor falou, liberalidade. Eu falei, tá. E aí Ele me deu essa passagem. Liberalidade, se você ainda não percebeu,
está totalmente ligada à identidade, ao DNA dos seus pastores. Quem já percebeu isso? E o resto da igreja está onde? Liberalidade. Quando nós vivemos uma transição ministerial, nós somos muito atacados na nossa identidade. E algo que o Espírito Santo de Deus me disse foi: aquilo que eu derramei sobre a vida de vocês, é de vocês. Usem para a minha glória. Usem para a minha glória. Isso é de vocês, esse desenho é de vocês, esse DNA é de vocês, essa identidade é de vocês. Manifeste o reino com aquilo que eu já dei para vocês. E se é uma pessoa que eu conheço que age com liberalidade, são esses dois. Vou chorar aí, palhaçada. É meu filho mesmo, Dona Carmelita. Dona Carmelita, é meu também. Chora pior que eu. Quantos aqui já foram socorridos por eles de alguma forma? Levanta a mão bem alta. Eu não estou falando só financeiramente, não. Já foi consertar uma coisa, buscar uma coisa. Já foi fazer alguma coisa. Fazer o quê? Montar palco na praia, isso aí. Se vocês não perceberam, esse é o DNA da tua igreja. Está totalmente ligado a vocês. Então eu quero falar uma coisa para vocês: se preparem para trabalhar. Vem aqui na frente, Jorge Elige. Onde é? Você pega aqui para mim? Vocês podem ficar aí mesmo, fica aí. Olha o tanto que eu trouxe. Agora vocês olham para mim. Esse é o DNA deles, amém? Vocês estão chegando, vão entrando, vão sentando, porque essa palavra é para vocês como igreja. E vocês precisam entender isso no coração de vocês, em nome de Jesus. Esse é o DNA, esse é o desenho desse casal. Quer ajudar ela a ligar ali? Se é um casal que se move com liberalidade, são eles. Eles não estão preocupados. Eles não vão calcular, eles não vão fazer as contas. Nada perde, nada falta. Tudo multiplica. Esse é o desenho deles. E essa é a identidade de vocês como igreja. Mas o que vocês precisam entender, como o pastor Israel falou, o primeiro, que ele falou, você precisa entender aonde você está plantado. Você precisa entender aonde você está plantado para que você estabeleça o reino e para que você manifeste a glória de Deus, amém ou não? Eles não vão calcular, eles não vão fazer as contas, para eles tudo é ganho. Tá valendo. Tá valendo. Eu perdi as contas de quantas pessoas eles colocaram para morar dentro da casa deles. E vou te falar, não era pessoa fácil não. Era ovelha que me dava trabalho lá no litoral. Que o pai e a mãe causavam na vida. Que punha para fora. Sabe onde eles iam parar? Na casa deles. Passou um filme aí, né? Mas eles estão lá dando frutos. Estão dando frutos. Eu perdi a conta de quantos eles acolheram.
Esse é o desenho de vocês, invictos. Essa é a identidade dessa igreja. Estejam prontos para trabalhar, porque servir dá trabalho. E precisa haver disposição. E eu quero saber quem aqui está disposto a isso. Quem quer realmente fazer parte desse desenho? Se souber da necessidade de alguém, seja qual for, não financeira. Outro dia estava entregando pizza, que eu vi o Jair, que não está aqui, que vai ter que me levar pizza lá em Uberlândia. Ele não tem que fazer isso, mas é o desenho deles. É a identidade da sua igreja. É a identidade, é onde vocês foram plantados. Quem quer continuar plantado nessa terra? Quem quer continuar dando fruto nesse lugar? Acolhiam as pessoas e cuidavam como filhos mesmo. Dava bronca, cajatada, manda pra cá. Ela consegue ser mais brava que eu. Eu tenho que ficar brava com ela porque ela tá brava. Esse é o DNA de vocês, igreja. É uma identidade firmada no céu. É uma identidade de liberalidade. A liberalidade traz prosperidade. Eles não dão do que sobra, eles dão de tudo que eles têm. E Deus multiplica, e Deus vai multiplicar sobre toda essa casa. Vocês estão entendendo o desenho de vocês ou não? Deus vai multiplicar sobre toda essa casa. Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar. Eu queria arrumar um suco de uva, um trigo aqui, já ia falar pra Cadine arrumar. Falei, não vou fazer isso com ela não, tadinha. Uma identidade firmada no céu, de liberalidade, de comunhão, do partir do pão, de voluntariado e de unidade. Uns trabalham pelos outros. Uns trabalham pelos outros. Só que havia um segredo lá. Pode chorar. Havia um segredo lá. Havia unidade. Eles eram unânimes. Eles se moviam debaixo de um só propósito, de um só espírito, de uma só busca, de uma só intenção nos seus corações. Eles estavam unidos no seu coração e alma. Eles se moviam com o mesmo propósito, pelo mesmo propósito do céu. Unidade. Salvação de vidas. Igreja, vocês perceberam pelos pastores que passaram por aqui que todas as igrejas estão vivendo a mesma luta. Pessoas dentro da igreja que não estão salvando, não estão alcançando os perdidos. Mas esse é o nosso propósito como igreja, amém? Salvação de vidas. E eu quero perguntar para vocês hoje, invictos. Vocês estão me ouvindo? Quem está unido a esse propósito? Levanta a mão. Quem está unido? Quem quer se unir a esse propósito? Você é ligeira, né, irmão? É só para falar da multiplicação, do transbordar, da prosperidade, do vinho. Não pode por aí. Não pode pôr na taça, deixa eu uma taça só. Pode levar outra.
Hoje nós vamos fazer um mover profético aqui. Quem está comigo? Quem concorda de coração e alma com aquilo que Deus está fazendo no céu nessa noite, sobre a vida desse casal e sobre vocês como igreja, você vai sair do seu lugar e você vai se unir a eles aqui. Você que é da Invictus, pode vir, Arthur. Você faz parte disso. Você que é dessa igreja, e se você entendeu que o seu DNA, que você se move debaixo desse desenho, que esse é o propósito da sua vida, que é aqui que você foi plantado, se une a eles agora, pode colar neles. Hoje você vai declarar: eu estou com você de interesse, de coração e de alma. Nós nos unimos com vocês debaixo do mesmo propósito. Hoje o Espírito Santo de Deus vai selar essa igreja, onde há unidade, onde há concordância, onde há interesse de coração, há um derramado do Espírito Santo de Deus sobre a vida de vocês, e toda a capacitação do alto que é necessária para que vocês avancem com essa obra, ela virá. Nós não precisamos de grandes recursos, nós não precisamos de pessoas influentes, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de pessoas, nós precisamos do poder de Deus. Eles começam a orar em línguas, porque o Espírito Santo de Deus vai se derramar sobre essa casa. Pode adorar. Era ele. Por onde eu passo? Eu me disponho, arrependido de toda a nação. Oh Deus, é certo que você quer fazer de novo. Porque não aqui, porque não aqui é onde os meus eu entrei aliança. Vem cá, Jorge, vamos orar por eles. Eu entrei em aliança. Aqui é onde os anjos não tem vez. Pra vocês orar, mas eu quero orar por vocês. Levanta a mão de vocês. Segura aqui, Patinho. Eu declaro o Espírito Santo de Deus sobre a vida de vocês. Olha para trás. Parece pouco? Não parece. É muito. Só tinha 12. Vira pra cá. Eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês para multiplicarem, para dar frutos. Sabedoria do alto, entendimento do alto, revelação do alto, em nome de Jesus Cristo. É do seu jeito, não tem jeito. Mas é uma nova porção vindo, é uma nova unção vindo, é uma nova porção vindo, em nome de Jesus. Que o Senhor multiplique, filho. Que o Senhor multiplique o seu dom, o seu coração, os seus talentos.
Nós subimos aos céus. Levanta suas mãos, Jorge. Eu declaro uma nova porção sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu declaro um novo espírito de unção, de fortaleza, uma sabedoria do alto. Você vai permanecer com o coração de menino, mas com o entendimento de uma pessoa madura em Deus. Na simplicidade de Cristo, vai se mover debaixo dessa adoração profética, de uma adoração profética, uma adoração profética. Recebe essa nova porção, recebe essa nova unção, recebe uma nova autoridade. Liberte o Espírito Santo de Deus sobre eles, em nome de Jesus. Vamos orar por eles. Cadê a Mais uma vez, orar por vocês. Senhor, abençoe Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe essa nova geração. Abençoe essa nova geração. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus Cristo. O futuro adorador desta casa. O futuro adorador desta casa. Que ele seja guardado. Que o coração dele seja guardado no Senhor. Em nome de Jesus. Que você possa impactar a sua geração. A sua, em nome de Jesus. Deixa eu passar aqui. Nossos filhos levantei e unidade e interesse de coração. Olha pra mim, vocês dois. dos seus filhos eu chamei pra casa, dos seus jovens eu chamei pra Você é a força na unidade, na igreja e na nossa casa. Senhor, eu declaro toda a resistência do inferno contra esse casal cai por terra agora em nome de Jesus. Toda investida de Satanás, vocês são colocados nessa casa. Toda investida do inferno contra a vida de vocês. Eu declaro caindo por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro derramado o teu Espírito Santo, Pai, sobre a vida dos teus filhos agora. Que eles sejam selados com o Espírito Santo da promessa. Que haja uma manifestação da tua glória e do teu poder sobre eles. E que haja derramado o teu Espírito Santo. Une, Senhor, os teus filhos. Une os corações. Une no seu propósito. Como filhos, como casal, como família e como igreja. Em nome de Jesus, honra a fidelidade, Senhor, dos teus servos e a obediência dos teus filhos. E que o Senhor possa multiplicar o seu óleo e os seus dons sobre a vida deles, em nome de Jesus. mais uma vez. Oh, Senhor, derrama essa nova porção sobre a vida dessa família. Eu sinto ter uma identidade. Toda mentira, Senhor, toda estrutura seja desfeita agora em nome de Jesus. Eu desfaço estruturas e fortalezas no poder do nome de Jesus. De mente e de alma, declaro ser livre em nome de Jesus. Entra no novo de Deus. Entra no novo entra no novo de Deus. Deus propôs o céu dessa casa. Senhor, abençoa os teus filhos. Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você quer orar?
Quer não? Quer dar um abraço? Já dei. Hã? Já dei abraço na minha mãe. Já? Com os pés descalços, coração nos ombros e o coração em chama. Quem tá com o microfone? Beijando o filho. Cadê o microfone, Arthur? De sua justiça. Com os pés descalços, nação nos ombros e o coração em chama. Beijando o filho até que ele venha e chama a justiça. Aleluia. Mais uma vez glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Dos seus filhos levantei profetas, nazireus. Onde estão, nazireus? Onde estão? Dos meus filhos levantei profetas, nazireus. Que se levantem os nazireus. Dos seus filhos levantei profetas, nazireus. Onde estão os nazireus? Se levantem. Dos meus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Mais uma vez, fogo no zelo de Deus vai arder. Aleluia. A igreja de Atos vivia o poder de Deus. Eles viviam em oração. Eles eram cheios do Espírito Santo. Eles pregavam o poder da ressurreição. E o Espírito Santo os impelia à obra de Deus. E em todos eles havia abundante graça. Em todos eles havia abundante poder. Em todos eles havia abundante graça. Em todos eles havia abundante temor. Em todos eles havia abundante graça, poder do Espírito, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Olhem um dos outros, a nossa unidade, a nossa força está na nossa unidade. Permaneçam unânimes, unidos, num só coração, num só propósito, num só espírito, de interesse de coração e de alma.
Eu tô olhando meus filhos, que já estão tudo trabalhando. Tá o Neutinho lá, rendendo o selo, a outra tá aqui. Eu não falei louvor, mas ela sabia. Um só coração, um só espírito. 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 Eu dou glória, eu dou graças a Deus. Os filhos que estão aqui lá de Uberlândia são os que têm me sustentado. A Taizinho, o Nelson, essa aqui que nem sabe mais o que ela faz. Faz tudo. A caixinha surpresa, a Priscila, o Jeff. Esse fotógrafo aqui é meu, viu? É meu. Vai embora comigo. É meu presídio. O Senhor é bom, igreja. Nós somos família. Um só coração. Vocês fazem parte, Juliano, Vanessa. Eu sei que vocês estão lá numa terra bem bem. Mas eu sei que vocês têm um coração unido com esse propósito. Receba dessa porção. Toda amarra, tudo que está investido sobre a vida de vocês, que estão aprisionando, que tem retido, o Senhor vai desfazer agora em nome de Jesus. Vocês se movem debaixo desse mesmo espírito de liberalidade. E toda investida de Mamon, de Satanás, de Leviatã que tem vindo contra a vida de vocês, nós como igreja aqui colocamos por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro, sejam livres pelo poder que há no nome de Jesus. O sangue do Cordeiro vem sobre a vida de vocês agora, desfazendo toda a estrutura satânica, tudo que tem oprimido a alma e o coração e roubado as suas emoções. Em nome de Jesus, sejam completamente curados, sarados, libertos, e a prosperidade, eu declaro, voltando sobre a vida de vocês agora, em nome de Jesus. O mesmo espírito de liberalidade está sobre a vida de vocês. Vocês não movem, não fazem as contas. Toda estrutura, eu declaro sendo removida agora no poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós removemos agora essas amarras, em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo sobre o comércio de vocês, sobre a vida de vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vejam as alianças, o Senhor está falando. Revejam as alianças. Revejam as alianças. Amém. Senhor, como acaba tudo? Léo, que acaba aqui pra mim. Como acaba aqui? Cadê a Liz? Tirei o óculos, gente, não enxergar nada. Mas o que é aqui agora? Vai direto? Fazer uma oração onde você está aí no seu lugar, presta atenção. O Senhor está me falando que algum de vocês precisam firmar sua aliança com Cristo, amém? Tem muitos que estão na casa, um dos pastores pregou aqui, já não sei mais qual. Estão na casa, mas estão distantes. Nesse momento, firma sua aliança com o teu Deus agora em nome de Jesus. Peça perdão. O Espírito se derramava sobre eles, mas havia arrependimento, havia aliança, e eles creram de todo o coração que Jesus Cristo foi crucificado, ressuscitou e subiu aos céus. E se essa é a sua condição, olhe aí no seu lugar. Jesus, nessa noite, eu me uno a esse propósito.
eu firmo uma aliança com o Senhor e declaro que eu creio no poder da ressurreição que existe em ti, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar.